Muito bem, vamos lá. Retornando após um rápido intervalo com o nosso treinamento sobre scanner, né? E vamos entendendo essa questão do código de defeitos, defeitos presentes ou atuais, defeitos passados ou anteriores, tá? E como que o módulo acha esses defeitos. Entenderam? Sonda lambda aparece muito em scanner? Claro que aparece. Por que que o módulo identifica o defeito na sonda lambda? Quando ela fica travada, fica lenta, tá? Aí a ECU identifica isso como uma falha. Por quê? Ele está preparada para receber, né, uma adequação de mistura pobre, mistura rica o tempo todo, tá? Ou seja, é possível a ECU, tá, monitorar sensores que estão no pós-queima. Pode ver, sonda lambda, né, o sensor de oxigênio, aparece em código de falhas. Detonação também aparece quando o módulo tenta corrigir um ponto de ignição, mas continua detonando, tá? Então, é possível também, ok? Você vendo aí a telinha do scanner, né? Só que aí é o scanner via computador, né? Notebook, hoje é iPad, né? Também já é possível, né? Monitor do computador, onde você tem aí até dicas, né? Ou seja, os fabricantes estão o quê? Estão aprimorando as informações, que é o quê? Uma ferramenta de trabalho, tá? Olha aí, ó, temos o modo falhas, atrás dessa pequena tela com a falha, né, do sensor de massa de ar, o MAF, temos ali várias falhas registradas. Se a falha é presente ou não presente, né? E aqui, ó, bem no centro, até uma verificação, ou seja, dicas para você verificar em relação ao defeito apontado. Ou seja, está quase que falando o scanner, né? Quase que falando. Então isso também te ajuda no dia a dia na reparação automotiva. Mas volto a repetir, todas essas dicas, pessoal, que você tem, é focada, né, naquela seleção por carro, por veículo. Não é algo genérico. Então, temos que também apresentar isso, tá? Listagem de falhas. Em muitos scanners, é possível identificar o status da falha e ainda consultar uma pequena biblioteca técnica com dicas e detalhes das possíveis falhas relacionadas ao defeito apontado. Então, pessoal, é o quê? É uma forma que nós temos de fechar mais ainda o cerco das dúvidas, o cerco de defeitos que aparecem no veículo, tá? Vou até repetir essa tela para vocês, ó. Veja novamente aí a tela, ó. Você consegue no computador, algo que na telinha do scanner é mais difícil de você enxergar, você tem ali até dicas, né, sobre a falha referente, nesse exemplo, ao sensor de massa do ar. Tá? Então você consegue o quê? Fazer análises, né, mais específicas. E lembrem, ó, ali à direita, ó, se o status da falha é presente ou não presente. O que é não presente? Porque é passado, né? É anterior. Ok? Bom, temos a opção apagar memória. Quando eu vou chegar nessa opção apagar memória? Fiz o teste, vi as falhas, vou ter que trabalhar nisso. Tá? Ou seja, saber se a falha foi um mau contato, se foi algum defeito específico, tá? E eu vou ter que apagar essa falha, apagar essa mensagem, tá? É até mesmo uma questão de ética profissional, né? O carro ficar com a memória limpa, mesmo que seja defeitos passados, tá? Porque essa história que depois de tantas partidas apaga sozinho, não é um padrão. Não são todos os veículos que fazem isso. Não são. Os mais novos, sim. Os mais antigos, não. Vai ter que apagar a memória realmente com o scanner. Tá? Então ali, entre as opções, né? TCUI, U de unidade de comando, né? Entrei nessa opção U. Vai aparecer a pergunta.
Atenção! Apagar os códigos de mensagem da ECU? Sim ou não? Sim, né? Clicou no sim, ou o botão da esquerda. Ok? Sim. Memória limpa. Ou seja, eu apago os códigos de defeito. E aqui, pessoal, não é presente ou passado, tá? Quando ele apaga, ele já apaga geral. Já apaga tudo, tá? Tanto os defeitos atuais, quanto os defeitos passados, os anteriores, tá? O reset já é geral, tá? Apagando a falha. A consulta da falha é sempre importante e deve ser anotada na ordem de serviço para a consulta futura. Ao serem apagadas, né, ao ser apagada a memória de defeitos, teremos a certeza de que a ECU está pronta para novo monitoramento. O que é isso? É hábito de você fazer isso no seu dia a dia. O carro chegou na oficina, você vai analisar as falhas, todas as falhas que aparecerem, não vai marcar num papel, deixar isso perdido. Pega a ordem de serviço, o orçamento do carro e marca lá atrás, tá? Falhas atuais, escreve. Falhas anteriores, escreve. Põe o código e a descrição da falha, tá? Depois disso que podemos apagar a memória. Por quê? Há defeitos, pessoal, que apresentam assim, ó, de vez em quando. E os defeitos que são aí chamados intermitentes são os mais difíceis de serem encontrados, tá? Se você já marca na ordem de serviço a falha, se o carro retornar com a mesma falha que você marcou, opa, vamos prestar atenção nesse componente, que há realmente possibilidade de falha nessa peça, né? Já apareceu 2 vezes, opa, tem algum defeito realmente. Por quê? Quando o defeito é uma coisa simples, né, comum, a todo momento aparece. Mas isso aqui é eletrônica. É um computador. Vai ter falhas intermitentes. Vai ter falhas que só na primeira partida do dia vai aparecer. Vai ter falhas que só quando está muito tempo no trânsito, com o ar-condicionado ligado, o anda e para, que vai aparecer. Vai ter falhas só quando abastece o carro vai aparecer. Tá? Por isso que tem que fazer um monitoramento bem detalhado. E o apagar a falha só quando você já anotou, registrou isso no orçamento ou na ordem de serviço do carro. Para consulta futura. É algo necessário. É algo aí que vai te ajudar no dia a dia. Afinal de contas, o scanner é uma ferramenta de trabalho, né? A lâmpada 1000, né? Tá vendo aí luz de anomalia? Esse Jetta aparecido no painel de instrumentos aceso ali, ó. O motorzinho amarelo, ó, motor ligado, 800 RPM, temperatura da água, ó, 90 graus, combustível quase na reserva e a luz de anomalia acesa no painel de instrumentos. Por que eu coloquei a luz de anomalia aqui nessa aula? A lâmpada 1000, né? 1000 é a lâmpada de mau funcionamento, tá? É a forma que a ECU tem de demonstrar que há defeito, a falha gravada em sua memória. Nos veículos mais novos, somente será acionada a lâmpada 1000 em casos de falhas que alterem o controle de poluentes diretamente. Então, pessoal, é realidade. Carros mais novos, a luz de anomalia ela vai ficar acesa em defeitos relacionados a falhas mais graves que afetam a parte de inspeção, a parte de emissões de poluentes. Então vai ter casos que o carro chega na oficina com a lâmpada apagada, você acessa defeitos, tem código registrado. Porque isso é uma forma de só acender a lâmpada em casos de falhas relacionadas a poluentes, ou segurança, ou vida útil do catalisador, por aí vai, tá? Uma outra opção aqui, ó, que aparecem em scanners importados. É muito comum termos essas 4 opções em scanners importados. Aqui na tela um multiscan,
Opção 1, DTC, que é o quê? Códigos de falhas. Opção 2, Clear, DTC, que é clear, né? É limpeza. Opção 3, Current Date, que é leituras. E opção 4, Identification, a identificação da ECU. Vamos aprender um pouquinho, né, sobre essa tela desse scanner. Ó. DTC e Clear. Um outro exemplo de forma de acessar a memória de defeitos, DTC, e a forma de apagar a memória de defeitos, que pode se chamar Clear, em alguns casos, né? Clear é limpeza. Erase, o que é o erase? Borracha, né? Apagar, tá certo, né? É a borracha, é apagar os defeitos, tá? Então são opções que nós temos no mercado de scanners que fazem a leitura, né, de vários veículos, só que sem seleção do veículo. Ele vai buscar o sistema automaticamente, tá? Então, voltando para vocês verem aí as 4 opções de DTC e Clear, você tem aí as possibilidades. Como falei, o código de defeito e a limpeza, né, o apagar código de defeitos, é o nível básico, é o nível 1. Né? Leituras, tá? Ajustes, atuadores, já é nível mais alto de comunicação do scanner. Tá? E temos que aprender também, né? Ó, nesse exemplo, ó, depois de ter consertado e apagado a memória de defeitos, o que apareceu lá, ó, sem código armazenado, tá? Ou seja, não tem defeito armazenado na memória de defeitos do scanner, né? Opa, o scanner não, né? O scanner é um leitor. Onde que está limpa a memória de defeitos? Lá na ECU, lá na unidade de controle eletrônico, tá? Bom, o que mais passar para vocês? Claro, né? Memória limpa, né? Ou seja, temos o que nesse caso? Todos, né? Após todos os reparos no veículo, devemos sempre apagar a memória de defeitos. Mesmo porque, embora pouco altere o funcionamento do sistema, uma memória apagada permite um novo monitoramento dos sistemas relacionados. Vai monitorando de novo, pessoal. E é importante isso. Lembre, devemos usar o scanner como uma ferramenta de trabalho que vai auxiliar. E essas funções de código de defeitos ou avarias e apagar memória, nossa, isso ajuda muito no nosso dia a dia. E independente da marca do scanner que você tem. Auxilia demais. Agora, um detalhe. Será que o módulo, a unidade de comando, monitora legal os sinais de entrada, os sensores? Com certeza. Achar defeitos, né? Monitorar o tempo todo os sinais de entrada é fácil. São de entrada, tá? Ou seja, os sensores, tem carro que tem 7 sensores, 6, 5, 10, 12. Tem uma variação tremenda no mercado. Os sinais de entrada são fáceis da ECU captar falhas. Estão lembrados? CA, circuito aberto. CC, curto-circuito, é fácil. Agora, o difícil, pessoal, é monitorar os comandados pelo módulo. Ou seja, os sinais de saída, os atuadores. Por exemplo, já viram alguma memória de defeitos aí de um carro, né? Você indo lá com o scanner, acusar bomba de combustível com defeito? Eu nunca vi, não. Relé da bomba eu já vi, mas acusar a bomba, nunca vi. Já viu algum scanner ler aí, acusar filtro de combustível entupido? Também nunca vi. Vela de ignição queimada? Nunca vi. Por quê? São componentes que não estão ligados diretamente ao módulo.
Porque a bomba de combustível não está ligada pelo módulo. É o relé que está ligado. O filtro de combustível não está ligado ao módulo. Vela, cabo de vela, não está ligado ao módulo. Tá? Então a ECU vai ter um controle em alguns atuadores. Nem são todos. Tá? Agora, o acusar defeitos que não são monitorados, pode esquecer. Não tem jeito. Já viram aparecer no scanner, né? Correia fora de sincronismo? Nunca vi. Porque não aparece. Não tem como monitorar. Tá? Agora, alguns sinais demonstram peças com defeito. Por exemplo, um carro que tem 2 sondas. A sonda 2 vai indicar um catalisador com defeito. Nossa, isso é muito comum hoje. Tá? A linha GM 1.4. Agile. Né? As Montanas 1.4. Celta, Corsa 1.4. Acusa falha no catalisador. Por quê? Pelo sinal da sonda 2, aí você identifica o mau funcionamento do catalisador. Você tira ele fora, falta uma parte na saída dele. Derreteu, ó. Evaporou. Então, auxilia muito em alguns momentos. Agora, a parte de atuadores, pessoal, é bem mais difícil. Para o módulo captar uma falha num bico injetor, geralmente é circuito aberto. Tá? Bobina, circuito aberto. Tá? Válvula do canister, circuito aberto. E mesmo assim, é difícil monitorar os atuadores. Os sensores não. Sensores é bem fácil o monitoramento. Os atuadores já são mais problemáticos. Por quê? É pouco feedback, é pouco retorno dessas peças para a ECU. Ok? Aí, como padrão, sempre coloco para vocês os pinos, né, do conector OBD2, né, os 16 pinos, né, e lembrem, hein, a maior parte dos carros, ó, tá assim, ó, bem vazio, ó, de 16 pinos, temos ali, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, nem a metade está ocupada, né, 9 estão sem nada, só 7 tem pinos ali dentro do conector, tá? E claro, mais uma dica aqui para vocês. Em boa parte da linha Ford, a falha P1000 significa teste incompleto. Ou seja, é uma falha específica do fabricante que demonstra que deve ser feito um teste de rodagem com o veículo. Esta falha não interfere em nada no funcionamento do motor. O que é essa falha P1000 da linha Ford, pessoal? É um teste de rodagem. Ou seja, mesmo apagando a memória de defeitos, tá? Sempre vai aparecer a falha P1000. Tá? É um teste de rodagem. Dá para fazer desaparecer? Dá. Tem que fazer um teste de rodagem com o carro, esterçando a direção, rodar com o veículo um tempo aproximado aí de 20 minutos. Há necessidade? Não. Com a falha P1000, o mapeamento continua normal. Inclusive, alguns scanners já está até programado. Quando aparece o P1000, ele aparece no scanner. Nenhuma falha identificada. Tá? Existe então um trabalho dos fabricantes de scanners nacionais para isso também. Legal? Vamos à perguntinha da nossa aula. Podemos ter falhas que não aparecem lá no scanner? Podemos. Resposta: podemos. Há possibilidade, sim, de termos falhas que não aparecem no scanner. Por quê? O scanner está lendo a memória de defeitos. Se a comunicação entre o scanner e o módulo não é perfeita, pode ser que não apareça. Ok? Muito bem! Alunos do MEC, vamos lá ao nosso plantão de dúvidas. Ó, perguntas muito legais que vão aumentar, expandir mais o aprendizado sobre scanners. Marcelo Reinaldo de Godoy está comentando aqui. Olá, Scopino. Hoje um colega veio tirar uma dúvida comigo. Ele disse que colocou uma sonda lambda num Gol G5 e o carro não pegava. Só pegava se a retirasse no chicote. Ele disse que ligou certo. Você já pegou isso? Bom, se com a sonda no lugar não pega, tem ligação incorreta. Cuidado! Um Gol G5 já é sonda
planar. E a planar tem pinos diferentes ali, tá? Se tiver invertido, não vai pegar realmente. Márcio Brito Lemos, Scopino, essa semana fiz um serviço no Go Power 1.6, sistema IAW AVP. Me deu um grande trabalho. No scanner, a falha registrava defeito no sensor MAP. Fiz o teste e o sensor estava ok. Fiquei horas tentando resolver o problema. E a surpresa, o defeito era curto no sensor da borboleta. É comum isso acontecer ou o defeito é no scanner? Vamos raciocinar? Ó, o carro tinha falha na borboleta em curto e acusava a MAP. Por quê? Ó, analisar o carro. Não é o scanner com defeito. O scanner está lendo o quê? A memória de defeitos do módulo. É o módulo que captou a falha no sensor MAP. Tá? O que você tinha que fazer para ganhar mais tempo? Além de código de defeitos, entrar em leituras. Para ver se algum sensor vai estar fora. E aqui, ó, eu não estou com o esquema elétrico na minha mão. Mas, de cabeça, o sensor MAP e o borboleta do Gol, eles fazem o quê? Compartilham o mesmo fio negativo e o mesmo 5 volts. Só a resposta de cada um que é separada. Ou seja, um curto no sensor MAP vai alterar o MAP. O módulo pegou falha em quem? No MAP. Então, nesse caso, temos que fazer o quê? Trabalhar bem nas leituras dos sinais de entrada. Você iria ver que o sensor de borboleta está totalmente fora do padrão. Tá? Com certeza, num carro desse, se você desconectasse o borboleta, o MAP voltaria a funcionar normalmente. E realmente acontece isso mesmo, tá? Tá lá, o MAP fora do padrão, porque está em curto borboleta. Se você desconecta o borboleta, as leituras do MAP, volta ao normal, tá? Então, é importante ler e entender os defeitos, tá? Eduardo Pereira, hoje peguei um Honda CR-V que estava com defeito na sonda 1 e falha no cilindro 3. Ou seja, acusavam 2 defeitos na memória via scanner, sonda 1 e cilindro 3. Ao verificar a falhação do cilindro e substituir a bobina caneta, o carro ficou ok. Legal, ó. Olha como é importante analisar. Tinham 2 falhas, num atuador e num sensor. Espera aí. Aonde que está o sensor lambda 1? Pós-queima. Está depois da combustão. Está no escapamento. E acusou o quê? Bobina 1. Qual que é a ordem de raciocínio? Vamos na ordem de motor. Primeiro conserta essa bobina. Depois analisa-se o sensor lambda. Óbvio, se o motor falha a ignição, o que vai para a sonda lambda? Excesso de combustível. Então, às vezes, a falha está na bobina e acusou bobina e sonda. E em muitos casos, pessoal, vai ter falha acusando no scanner só na sonda lambda. E o defeito não é a sonda lambda. É vela gasta, é bico gotejando, é bobina. Então, quando você analisar códigos de defeitos, sensor de oxigênio ou sonda lambda, para. Não vai trocar a sonda lambda de cara. Analise toda a formação da mistura. Ou seja, velas, bicos, compressão, vazão de cilindro, qualidade e nível do óleo, antes de trocar a sonda lambda. Porque ela está no pós-queima. Belezinha? Valeram aí as dicas desse treinamento? Muito bem. Obrigado por nos acompanhar em mais uma aula técnica aqui sobre scanner. Semana que vem, a aula de número 4. E ó, vamos avançando mais e mais nas técnicas das funções especiais do scanner. Um abraço a todos e até a nossa próxima aula. Meu nome é Gerson Santos, eu sou responsável técnico pelo SAC na Sampel. Hoje eu vou deixar uma dica para vocês aí. Na aplicação do coxim superior do amortecedor do Palio, nós temos aqui esse coxim
onde devemos mostrar a montagem do ressalto. Esse ressalto no lado interno, que seria isso daqui para a direção mecânica. Esse é o ressalto, montagem. Do outro lado, mesmo jeito, ressalto interno, nessa condição. Isso para direção mecânica. Um Palio 2008 e aqui temos um Palio 2010, onde nós vamos observar a parte do ressalto para fora, que seria direção hidráulica. Nos dois lados, esse ressalto ele vai ficar nessa condição sempre para a direção hidráulica. Eu utilizo o mesmo coxim para a versão hidráulica com ressalto para fora, e lá na condição de direção mecânica eu vou utilizar o coxim do direito para o esquerdo. Então sempre quando for trocar os dois, sempre observar direção mecânica ou hidráulica, porque essa diferença do ressalto para frente e para trás, ele vai dar uma diferença aqui no ângulo do amortecedor, na montagem. Tá aí mais uma dica que deixamos aí da Sampel, e qualquer questionamento ou dúvida que vocês tiverem, entre em contato com a Sampel. O telefone é 0800 19 1404 e o e-mail é saque@sampel.com.br. Muito obrigado.